Hoje eu vou te contar como que eu consegui minha primeira vaga como programador no exterior. Para quem não sabe, eu trabalho já há 6 anos na área. Eu comecei como cientista de dados, depois eu fui para engenheiro de machine learning e agora hoje eu trabalho meio que um full stack na empresa que eu estou hoje. Bom, eu estava trabalhando já no Meli há quase 3 anos, Mercado Livre. É uma empresa assim fenomenal. Eu estava num time super excelente. O pessoal só falava espanhol no meu time. Isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi uma nova língua. Quando eu entrei no Mercado Livre, eu não sabia nada de espanhol. Inclusive, meu primeiro projeto foi em programação Go, Golang, que também eu não sabia nada, sabia escrever zero código em Golang. É uma empresa excelente, gigantesca, onde você interage com diversas áreas, você aprende bastante, né? Mas apesar de estar trabalhando em uma empresa que falava outra língua, eu ainda era CLT, porque eu trabalhava vinculado ao Mercado Livre de São Paulo. Então eu sempre tive isso na minha cabeça que eu queria um dia ter a experiência de trabalhar numa empresa no exterior, né? Ainda mais sendo como programador, está muito em alta hoje em dia você trabalhar para fora, porque para eles é excelente, né? Eles pagam menos do que pagariam para um programador dos Estados Unidos, por exemplo. E aqui pra gente é um super salário. E outra coisa, como eu já estava há 3 anos no Mercado Livre, eu queria poder estar numa startup, numa empresa menor. Eu nunca tive uma empresa assim tão pequena, enxuta, onde você conversa diretamente, por exemplo, com o CEO da empresa. E também, como eu comecei como cientista de dados, fui para engenheiro de machine learning, tive experiência com MLOps, eu também queria ter aquela experiência de ser meio que um full stack. E aí que eu comecei minha saga, né, de como que eu vou conseguir esse emprego, né. Primeiramente é o inglês, né. Eu fiz curso de inglês há muito tempo atrás, durante anos, acho que foi mais ou menos uns 7 anos que eu fiz, mas eu era muito novo e tinha, sei lá, muito tempo que eu não tinha nenhum contato com inglês, a não ser ver filme, escutar música, mas não falar, né. E com isso eu fiz algumas entrevistas e eu vi que eu sempre travava, né, para falar sobre mim, ou sobre minhas experiências, e isso estava me bloqueando muito e eu recebi vários nãos por causa disso, né? É claro que não precisa ter um inglês perfeito, né? Mas como eu ficava travado, eu não sabia como elaborar as coisas direito e falar para o recrutador, e dessa forma eu era sempre eliminado na primeira ou na segunda etapa. E mesmo depois, né, de ter feito algumas aulas de inglês, na hora é óbvio que às vezes você fala alguma coisa errada em inglês, mas te falar a verdade, eu li isso muito no LinkedIn e é a pura verdade. O pessoal realmente não importa tanto se você vai errar alguma coisa. O importante é conseguir passar aquela mensagem que você quer. Até hoje, né, quando eu entrei para essa empresa que eu estou agora, às vezes numa reunião sai alguma coisa errada, mas realmente o pessoal tá nem aí, de verdade. E o importante é você conseguir passar aquela sua mensagem. Então eu busquei algumas ajudas. Minha prima era professora de inglês e eu fiz algumas aulas com ela. Isso me ajudou bastante, tá? E depois eu comecei a praticar, por exemplo, escrevendo um bloco de notas sobre mim, para eu meio que decorar, não necessariamente decorar da mesma forma que eu tinha escrito, mas para ter uma ideia ali do que eu ia falar, né? Porque geralmente as primeiras entrevistas são muito parecidas, né? Você falar sobre você, falar sobre as suas experiências. Outra coisa que pegou muito, assim, para mim, pelo menos, é que os processos seletivos são um pouco diferentes, assim, do que se vê no Brasil, né? Lá eles fazem muito, por exemplo, live coding, onde você basicamente resolve um problema de dados estruturados e algoritmos, né? E isso, assim, pelo menos eu não vi tanto assim nas entrevistas que eu fiz aqui no Brasil. É bem mais comum você fazer esse tipo de problema nas entrevistas lá fora. E com isso eu comprei esse livro aqui que me ajudou bastante. Tem versão dele que é a tradicional, acho que não sei se é JavaScript ou Java que está escrito, mas como eu trabalho muito com Python, eu quis comprar esse, que é a versão Python dele. E assim, me ajudou muito nisso, além de fazer problemas no LeetCode e por aí vai. E aí, pessoal, eu fiquei alguns meses, tá, fazendo algumas entrevistas. E assim, quando você está fazendo entrevista, né, você se sente bem envergonhado, assim, quando você, por exemplo, não sabe responder uma pergunta, sendo que é algo, por exemplo, técnico ou teórico que você sabia há um tempo atrás, só que você não estudou. Então, assim, só para deixar claro que não foi algo assim de uma semana. Eu decidi, eu quero tentar uma vaga para o exterior e aí eu já consegui. Não, eu recebi diversos nãos. Foi bem desanimador, para te falar a verdade, porque eu achava que eu
não era bom o suficiente, e que eu não queria passar, e por aí vai. E aí você acaba não lembrando na hora. Quando acaba a entrevista, você pensa, nossa, era só falar essa coisa que eu conseguiria ir muito melhor, né? A pior parte é quando acaba a entrevista e você fica meio que remoendo, né, aquilo que aconteceu. E isso eu acho que provavelmente acontece com todo mundo. Para mim funcionou muito mais assim, por exemplo, revisar meu LinkedIn, mudar algumas coisas, né, para conseguir mais entrevistas. E geralmente eu conseguia muita entrevista porque é aquela startup, por exemplo, americana, que contratava uma outra startup ou empresa de recrutamento. E aí as primeiras entrevistas eram com essa empresa de recrutamento. E se você passasse nessas primeiras entrevistas, você fazia realmente o contato direto com a startup que queria te contratar. E aí depois que eu comecei a meio que decorar, assim, saber como que falava sobre mim e sobre minhas experiências, né, eu geralmente ia muito para entrevista técnica, né. E aí, pessoal, depois de aplicar para várias vagas, eu fui chamado para essa, que quem me contatou primeiramente foi uma empresa de recrutamento. E aí eu fiz o processo, a primeira entrevista foi com o RH dessa empresa, e a segunda foi uma entrevista técnica ali, com um cara técnico dessa empresa de recrutamento. E aí me passou também, aquele site, sabe, que você entra e tem 40 minutos para resolver um problema, era um problema de LeetCode. E aí eu consegui resolver, passei nessa etapa e aí fui para as entrevistas da própria empresa que me contratou. E para falar quais entrevistas que eu fiz dentro dessa empresa que eu tô agora, a primeira basicamente foi com a pessoa que ia ser meu líder direto, basicamente para eu falar um pouco das minhas experiências novamente. A segunda entrevista foi com o PM, tá? Então basicamente como eu me relacionava com, por exemplo, um cliente ou com uma pessoa de outra área que trazia um problema para eu resolver, ou seja, como que eu transformava esse problema em uma solução técnica, né? E depois eu explicava para essa pessoa não técnica de uma forma fácil, que ela entenda como seria resolvido, quais métricas que teriam impacto, né, com essa resolução desse problema. E aí, por último, foi uma entrevista basicamente mais de cultural, que foi diretamente com uma pessoa founder dessa empresa, né? Foi uma entrevista assim bem mais tranquila, né, vamos assim dizer, que é mais aquela coisa cultural e também que eu poderia fazer diversas perguntas sobre a empresa que estava me entrevistando, né? Então é interessante você levar algumas perguntas até para mostrar interesse ali sobre a empresa que você está fazendo entrevista, né? E confesso que demorou mais ou menos um mês todo o processo, e aí eu recebi o meu sim, fiquei assim bastante feliz assim com a oportunidade de trabalhar numa empresa pequena. A minha empresa tem cerca de 8, 9 pessoas, então é uma empresa bastante pequena onde as reuniões eu tenho diretamente com os founders, eu converso com o CEO, então não tem toda aquela burocracia de empresa gigantesca, né, que a gente conhece. Foi isso, né, pessoal? Aí depois eu tive que abrir um CNPJ e tudo mais, que eu não tinha a menor ideia de como funcionava isso. Foi um mundo totalmente novo para mim. E dá aquele medo, né, gente? Porque, querendo ou não, a gente sente um pouco de segurança, né, sendo CLT, né? Porque tem todos aqueles benefícios e tudo mais. E aí, quando você vai trabalhar para o exterior, você está trabalhando como PJ, então não tem benefícios. Se a empresa quiser te liberar, te demitir, é tchau e benção. Mas eu quis arriscar e já tem aí... Eu entrei basicamente em abril de 2025. Estou gravando esse vídeo em janeiro de 2026, então já tem um tempinho bom que eu tô lá. Tô gostando bastante. Está sendo uma experiência muito, muito, muito legal. E é isso, pessoal. Se você está tentando uma vaga no exterior e já recebeu alguns nãos, não desista, tá? Veja onde você está falhando e tenta melhorar nesse ponto. Uma coisa que eu esqueci de falar é que as empresas lá de fora, elas focam muito em resultado. Então, é muito importante você falar numa entrevista quais foram realmente os impactos que você gerou ali naquele projeto, né? Não falar sobre, eu usei Python e tal, e não falar o que realmente o impacto que teve, né? Usando essas ferramentas que a gente usa na programação. Assim, não tem tempo, tá, gente? Em 3 meses você vai conseguir, em 1 mês você vai conseguir tentar. Acho que cada pessoa vai ter ali a sua sorte, né? E realmente, assim, não desista, tá? Se isso é algo que você realmente quer, siga em frente. Se você receber não, leve isso como um aprendizado para você melhorar para o próximo. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um joinha, seguir no canal que pretendo esse ano fazer mais vídeos aqui para vocês. Fechou? Muito obrigado e até a próxima.
Valeu!